Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Classroom of the Elite, que teve um outro episódio muito interessante onde eles já fecharam um arco e também revelaram como que foi a disputa entre o ex-presidente e o atual presidente. Então bora lá! Então galera, logo no início do episódio já mostra o Koenji doidão indo pra cima de um javali, enquanto mostra o Yukimura machucado. Mas o Ayano-Koji deixa ele ir e vai atrás do Koenji. E quando ele chega lá, tá o javali morto, e o Ayano-Koji resolve conversar com o Koenji e tentar convencer ele a ajudar no teste. Só que nesse momento ele vê que não tinha como, porque ninguém consegue manipular o Koenji, porque ele é tão... vocês entendem a palavra? Pro mundo inteiro, que não tem como manipular ele. Porque nada que você fala tem significado pra ele, não tá nem aí, pelo menos é o que parece, né? Porque as coisas em Classroom nem sempre são o que parece. Mas beleza, aí ele tenta convencer ele, não consegue, e o Koenji bota o javali nas costas e vai indo embora. Só que o Ayano-Koji resolve segurar o braço dele, pra falar, ô, espera aí. E na hora que ele segura, o Koenji percebe que o Ayano-Koji foi a pessoa que bateu no Ryuen. E como que ele percebeu? Basicamente ele estava bolado com isso, estava querendo entender essa situação, do porquê que o Ryuen ficou mais mansinho, e estava tentando investigar o que estava acontecendo. E quando o Ayano-Koji pegou ele meio que sentiu que era ele. Então, o cara é brabo, o cara não só não foi manipulado pelo Ayano-Koji, como conseguiu descobrir alguma coisa, né? Então, o cara, esse daí é complicado, esse daí é embaçado também. E a próxima cena relevante mostra uma menina deixando cair tipo um chaveirinho. Aí o Ayano-Koji vê isso, ele pega o chaveirinho e vai entregar pra menina. E aí eles começam a conversar, ela até fala sobre derrotar o Nagumo, e ele meio que entra na conversa, e basicamente ele fala o seguinte, que basicamente ele tenta conseguir uma informação dela, visto que para ele, ou pelo menos a ideia dele, é que ela é mais ou menos uma dissidente, é alguém que é da mesma turma, da mesma classe, do mesmo ano do Nagumo, mas que não é totalmente submissa a ele. Então ele tenta usar ela para obter algumas informações. E é lá inclusive que ele descobre sobre o plano final, que ela quer formar um grupo das amiguinhas dele, das pessoas que ele comanda, para tentar expulsar uma pessoa, que vocês vão entender no final. E depois vão ter algumas cenas menos importantes, tipo uma conversa lá no quarto à noite, e o papelzinho que a Karuizawa deu pra ele, que isso não é até relativamente importante, mas o momento mais importante dessa parte é a conversa dele com uma menina que tava lá chorando no lado de fora. Vocês viram que tinha uma menina agachada, chorando? Pois bem, essa menina é a Akane, e esse encontro não foi por acaso, embora no anime pareça que tenha sido, mas não foi. Então ele começa a perguntar coisas pra ela, porque ele vê que ela tá chorando, e meio que ela diz o seguinte, o resumo da obra é o seguinte, ela fala que ela não está triste por ela, mas sim por causa do Manabu, né, o irmão da Horikita, da Suzune, porque ele sempre tem que carregar todo mundo, e ela e outras também nunca conseguem ajudar, porque ele é realmente muito bom, mas como vocês perceberam, não era só isso, né, ela tava com um outro medo também, que até agora não era revelado, mas vamos pra próxima cena. E o outro momento relevante é quando o Hashimoto sai de mansinho à noite e o Ayano-Koji vai atrás dele, vai seguir ele. E aí ele vê o Hashimoto falando com o Ryuen. E depois também aparece o Manabu e o Nagumo juntos. E essa cena inteira foi muito estranha e no anime não mostrou muita coisa. Mas ela foi muito importante, essa cena, porque é nesse momento que o Hashimoto mostra quem ele realmente é. Porque até o momento na série, parece que ele é um cara sociável, legal, porque em todos os momentos até agora ele foi bacana. Só que é nessa conversa que ele mostra um lado dele esquisito, que até a lealdade dele é muito relativa, né? E isso eles devem explicar mais à frente no anime. Então não vou dar grandes spoilers aqui. E logo no dia seguinte era o dia do teste, e aí mostra os grupos todos fazendo seus testes, e inclusive aquela corrida, que por sinal o grupo do Ayano-Koji planejou bem a corrida, né, e conseguiram ir ok, né, conseguiram passar no teste. E inclusive logo depois, um professor começa a falar, né, que todos os grupos dos homens passaram, ninguém foi tão mal a ponto de não conseguir a pontuação mínima, então ninguém ia ser expulso. E o grupo que ficou em primeiro lugar foi de quem? Foi do Manabu. E vocês vão lembrar que o Manabu e o Nagumo tinham feito uma disputa
no episódio passado, você lembra? Que o Nagumo falou assim, eu quero te desafiar, vamos ver quem consegue mais pontos. E aí rolou essa disputa. Então o Manabu, que é o irmão da Suzune, que é o cara mais legal desses dois, venceu essa disputa. E quando é anunciado que ele foi o campeão, aparece o Nagumo. Né? Aí eles começam a conversar e o Manabu fala que venceu, mas o Nagumo fala que talvez não, porque os anúncios todos ainda não acabaram. Porque quando o professor fala sobre os grupos femininos, ele diz que um grupo não alcançou a meta e, portanto, a líder desse grupo seria expulso, né? E teria que escolher mais uma pessoa. E quando ele revelou quem era o grupo daquela pessoa que estava do lado do Nagumo, aquela menina do lado do Nagumo. E ela, por sua vez, podia escolher uma pessoa para ser expulsa junto com ela. E ela escolheu quem? A Akane. Você lembra aquela menina que estava chorando lá que o Ayano-koji falou com ela? Então, foi ela que ele escolheu. E o Nagumo agora revela o plano dele verdadeiro. Eu falei que esse cara era muito embaçado, porque o plano dele mesmo sempre foi expulsar essa menina. Por quê? Porque ele quer, né? Porque ele vê algum benefício pra ele, então ele faz isso mesmo. E todo aquele desafio era só uma coisa que chamam de manobra de diversão, que é só pra enganar um adversário. Então ele chegou pro Manabu e falou assim, olha, vamos fazer uma disputa. Pro Manabu se concentrar nisso, pra ele ficar focado em vencer a disputa e esquecer um pouco de outras coisas. E aí ele teria mais facilidade de atacar um aliado do Manabu. E foi isso que ele fez. Então ele tramou isso tudo pra esse grupo ficar em último lugar. Último lugar não, pra eles não conseguirem a meta mínima, ficaram em último lugar sim, mas eles não bateram o mínimo necessário pra expulsar ela. E aquela menina até falou pro Ayano-koji naquele momento, que eu ressaltei com vocês nesse vídeo, ela falou que ele juntou as amiguinhas dela pra realmente irem mal e expulsarem essa garota. Então era tudo um plano muito mirabolante do Nagumo. Então, se você parar pra pensar, você vai perceber que o Nagumo foi, no final, o vitorioso. Quem conseguiu mais pontos foi o Manabu. Mas quem ganhou, de acordo com os objetivos gerais, foi o Nagumo. Então isso foi um plot bem bizarro. Mas o Manabu, que é um baita cara, na moral, o Manabu é um cara que eu gosto muito, ele falou o seguinte, não vou deixar ela ser expulsa, porque vocês lembram que tem aquela questão dos pontos, né? E com pontos, você pode comprar basicamente o que você quiser. E aí o Manabu falou, não, então a gente vai usar os nossos pontos pra manter ela aqui na escola, não vamos deixar ela ser expulsa. E aí todo mundo da turma dele, que é unida, falou, não, tamo junto, vamos usar nossos pontos todos e não vamos deixar ela ser expulsa. E aí o Nagumo até fala, mas olha, você vai sair da classe A. Aí ele, não tem problema, depois eu subo de novo. Ou seja, o cara, ele é bacana, ele não abandonou a pessoa, aceitou cair de classe e vai recuperar os pontos dele e tá tranquilo. E vocês vão ver, nessa redenção do Manabu, alguns pontos dele muito fantásticos. E aí essa cena acaba assim, e a última cena do episódio mostra a Kei e o Ayano-koji conversando. E aí a Kei fala, nossa, mas que plano maluco, eu não consigo imaginar alguém lutando desse jeito. E o Ayano-koji fala, o Nagumo pelo visto luta desse jeito. É o estilo dele, é baixo, bem baixo, mas é o estilo dele. E aí ela começou a tirar algumas dúvidas e falou, não entendo. Então ele vai deixar aquela amiga dele ser expulsa? Aí o Ayano-koji falou, certamente não. Ele também vai salvar ela com pontos. E ela falou, então espera. Então qual foi a vantagem? Os dois tiveram que salvar uma das amigas com os pontos que eles tinham. E aí o Ayano-koji explica que tem uma diferença, porque o Nagumo, ele tem todo o segundo ano com ele. Então são várias turmas. Então esse prejuízo vai ser diluído em várias turmas. Então o prejuízo individual é muito pequeno. Já o Manabu é só a turma dele. Não é o ano inteiro, é só a turma dele. Então só a turma dele teria que arcar com todo o prejuízo. Entende? Então o que o Nagumo fez? Usou uma estratégia de sacrifício. Né? Eu sempre falo que o mundo é dividido em duas grandes estratégias. Né? A estratégia mais oriental, que os orientais usam mais, é aquela estratégia do jogo Go, que é uma estratégia de ocupar espaços. Que você ocupa espaço na mesa e ganha quem tiver mais peças. Nós aqui no Ocidente costumamos usar uma estratégia de sacrifício, onde nós aceitamos levar um prejuízo menor para dar um prejuízo maior para o adversário. E eu sempre falo que o Nagumo choca muito porque ele tem a nossa ideologia, digamos assim, a nossa ideia de estratégia.
né? Ele não é como os outros, que a galera lá em Classroom, tirando um ou outro, é todo mundo que quer ocupar espaços. Olha o Ayano Koji, a Sakayanagi, são pessoas de espaço. O Nagumo não, ele aceita o sacrifício. Ele tem uma pegada completamente diferente dos demais. Então assim, só pra concluir, o Nagumo, ele é muito mais pra estratégia de Clausewitz, enquanto o Manabu e Sakayanagi, o Ayano Koji, é muito mais pra Santzu. Eles têm essas diferenças, mas que torna a disputa muito legal. E nesse jogo deu Manabu meio que indiretamente, porque ele conseguiu realmente dar um prejuízo muito maior por Manabu do que ele recebeu. Então o vencedor no final acabou sendo o Nagumo, infelizmente, né? E depois, pra encerrar, a única coisa que acontece de relevante é que a Karuizawa pergunta pro Ayano Koji o que ele faria se ela estivesse nessa situação. E o Ayano Koji disse que salvaria ela, não importa o que precisasse fazer. Lógico, ela é uma ferramenta importante pra ele ainda, não é verdade? Mas então, galera, o que eu queria falar com vocês sobre esse episódio é isso. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aqui, porque é muito importante pra gente. E eu só falo dos animes que eu consigo ter público, né, que a galera gosta. Eu só tenho como saber se vocês gostam quando vocês dão um like. Também comente se tem alguma sugestão ou qualquer coisa. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e se inscreva no canal, né? Se você quer ver mais conteúdos de Classroom, se inscreva, que eu tô falando de Classroom quase toda semana. おめでとうございます、堀北先輩。